Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar mais uma aula. Hoje a aula é sobre capacitores, parte 2. Meu nome é professor Fábio Luiz de Souza e a gente vai começar nossa aula agora. Antes de começar, um aviso bem importante. Sempre você acessa o Classroom, clica no primeiro link, na sua atividade obrigatória, para registrar sua presença, ok? E na hora de fazer a atividade, não esqueça de clicar no enviar, para que chegue até o seu professor, para que ele faça a correção, ok? Então vamos lá. Bom, nossa aula hoje, nós vamos trabalhar esses conteúdos aqui, que é energia em um capacitor e associação de capacitores em paralelo. É muito importante, né, essa parte de energia em capacitor. A gente vai ver aqui agora. Então, olha só. Vamos lembrar que os capacitores, né, eles são componentes que podem ser eletrônicos ou elétricos, né, depende da potência, né, trabalhada. E os capacitores ou carregadores, né, eles servem para acumular energia ou tensão elétrica. E essa acumulação de tensão acontece por uma acumulação de carga. A gente pode interpretar como uma acumulação de carga elétrica. E por ser uma acumulação de carga elétrica, né, se alguém já cozinhou arroz aqui, você põe a tampa da panela lá no arroz, né, você tira a tampa, está cheio de água acumulada, e a água condensa, né? Por isso o nome dessa água condensa, por isso o nome do capacitor, né, pensa na tampa da panela com água condensada, esses são chamados condensadores, porque eles acumulam carga como se fosse uma tampa de panela de arroz que acumula água, ok? Condensada. Bom, um capacitor, simplificando, né, uma forma simplificada de tratá-lo, são duas placas metálicas com um meio, que a gente chama de dielétrico, um meio que não é exatamente condutor, é um meio, pode ser o ar, pode ser óleo, né, pode ser papel. Então, é um material aqui que separa essas duas placas e que serve como limitador de condução, né? Porque para ele conduzir, esse material precisa polarizar, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um material despolarizado, é o dielétrico no seu estado natural. Quando você acrescenta aqui um potencial, uma diferença potencial, uma tensão elétrica bem alta, né? Depende do caso, depende do dielétrico. Mas quanto mais comprido, mais distante esse dielétrico, mais tensão eu vou ter que acumular para ele polarizar, ok? Então ele vai polarizar, quando ele polarizar ele conduz, ok? Isso, por exemplo, as nuvens da atmosfera, quando se carregam com carga elétrica, né, elas acabam forçando o ar a conduzir numa certa região. Essa região do ar que conduz, que houve uma polarização, né, que estabelece uma condução, uma linha de condução, é onde cai o raio, né, o famoso raio, aquela luz brilhante que depois vem o trovão, né, o som que a gente escuta logo depois. Bom, o capacitor, aqui eu tenho uma figura, são placas condutoras, como eu já falei, que acumulam tensão e polariza, ok? Então, gente, só lembrar da aula anterior, né, que a capacitância é medida em Farad, né, em homenagem a Michael Faraday, picofarad, 10 elevado a menos 12, 10 elevado a 12 significa 0,0000000 12 casas decimais, ok? E nanofarad é 10 elevado a menos 9 farad, que é 9 casas decimais. Então é um valor bem pequenininho, porque o farad é uma unidade muito grande, assim como o coulomb. É uma unidade muito grande, tá? E aqui o microfarad, que é 10 elevado a menos 6, que são 6 casas decimais. Ok? É o milionésimo de Farad, ok? Bom, simbologia do capacitor. Como é que eu simbolizo o capacitor na ABNT, né?
Então, não é só na PNT, mas no mundo todo, o capacitor ele é definido como dois risquinhos paralelos, né, com os dois terminais aqui representados por dois segmentos de reta. Então, eu tenho aqui o símbolo do capacitor. A gente vai usar ele para representar nossos circuitos. Ok? Energia acumulada num capacitor. Você deve lembrar que potência é energia sobre tempo, né? E que corrente é carga sobre tempo. É a fluxo de carga por tempo, né? Ora, se a potência é energia sobre tempo e a corrente é carga sobre tempo, lá da expressão que a gente usou nos circuitos elétricos, do pio, né? Potência igual a corrente vezes tensão, nós podemos colocar no lugar da corrente aqui Q sobre T, no lugar da tensão, né? Colocar que é U, né? Que é energia, né? Porque tensão é energia sobre carga, energia sobre tempo. E eu vou ter, então, que a energia é igual a carga vezes tensão. Ok? Só lembrar que aqui é energia sobre tempo. Então, energia sobre tempo coloquei no lugar da potência. E eu vou ter carga vezes tensão igual a energia. Tudo bem? Só que essa expressão é para tensão constante. Tá? E o capacitor, quando ele vai carregando, a tensão vai variando. Né? Ele vai carregando e vai aumentando a tensão. Então, essa expressão não funcionaria no estado que ela está aqui para o cálculo do capacitor. A gente precisa analisar a tensão variando. E a melhor forma de fazer isso, a forma mais simples, é usar um gráfico. Então, eu tenho aqui um gráfico do aumento da tensão, tá? Aumento da tensão ao longo do tempo aqui, né? Ou melhor, da carga, porque a carga vai aumentando com o tempo. Então, aqui é um gráfico de tensão por carga. A carga aumenta na mesma proporção que a tensão. Então, o gráfico é uma reta linear. Então, veja só, um gráfico linear. Então, eu tenho aqui, ó, aumentou a carga um pouco, aumenta a tensão na mesma proporção. Então, aqui eu posso então, calcular a energia, que vai ser a área desse gráfico aqui, que é carga vezes tensão. Aqui vai ser mais adequado, porque eu vou estar calculando para cada degrau aqui a energia. Ok? Lembrando que capacitância, né, a expressão que relaciona a capacitância é carga igual a capacitância vezes tensão. Né? Então, veja só. A energia acumulada vai ser o cálculo dessa área do gráfico. E se você observar bem, a área do gráfico em amarelo, né? Essa área aqui, esse triângulo aqui, né? É só calcular a área do triângulo. A área do triângulo é muito fácil. É a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área aqui vai ser a base, que é a carga, né? Então, a quantidade de carga, vezes a tensão associada a essa carga. Então, você tem que olhar o par de coordenadas aqui, Q2 com U2, né? Nesse caso aqui. Então, Q vezes U, associado, dividido por 2. Calculei a energia acumulada no capacitor. Lembrar que energia é medida em joule, né? Então, joule é Coulomb, que é carga, vezes volt. Coulomb vezes volt. O que leva a gente a lembrar que volts é joule por Coulomb. Energia por carga. Ok? Bom, outra forma de escrever, né, a energia acumulada é usar a relação de capacitância. Né? Carga é igual a capacitância vezes tensão. Então, a energia, que é carga vezes tensão sobre 2, posso colocar aqui no lugar da carga a capacitância vezes a tensão. Então, eu vou ter Cu vezes U, vai dar C vezes U ao quadrado. Então, a energia vai ser C vezes U ao quadrado sobre 2, que é carga vezes tensão ao quadrado sobre 2. Então, a energia depende da tensão ao quadrado. Ok? Então, vamos lembrar que a energia no capacitor depende da tensão ao quadrado. Exercício para a gente praticar. Vamos ver se fica mais claro no exercício. O gráfico abaixo representa o comportamento de um capacitor de placas paralelas submetido à tensão em volts e, respectivamente, carregando quantidades de carga em microcoulombs. Okay? A energia armazenada por este capacitor, quando submetida a 3 volts, é... Então, aqui eu tenho o gráfico,
né, que apresenta aqui o crescimento da carga elétrica com o crescimento da tensão elétrica, tanto faz por volts aqui na vertical, né, colocar a carga em função da tensão ou a tensão em função da carga. Tanto faz, tá, gente? Mas olha só, dá para a gente usar a extrapolação matemática, que é a capacidade de você prever um resultado, né? Então veja só, para 2 é 32, para 4 é 64. Dá para ver que cresceu o dobro aqui, ó. Cresceu o dobro da tensão, cresceu o dobro da carga. Pensa aí e resolve a questão para a gente, ok? Tempo para vocês.
Então, olha só, gente. Observa bem esse gráfico aqui. Ó. Lembra que você tem aqui um gráfico de carga por tensão, né? E que para achar energia, se eu tiver um gráfico de carga por tensão, né? Se eu quiser achar energia, eu tenho que fazer a área do gráfico. Então, eu posso descobrir a área do gráfico para 3 volts, como foi pedido aqui no exercício, né? Então, para 3 volts, olha só, para 2 e para 4 eu tenho. Se fosse para 4, era só multiplicar 4 vezes a altura, que é a base, que é 4, vezes a altura, que é 64, e dividir por 2. Mas eu não quero para 4, eu quero para 3. Mas não é difícil você extrapolar aqui e pensar o seguinte, se para 2 é 32 e para 4 é 64, né, aumentou o dobro, ok? Então, para 3, é só pegar metade daqui, ó, né? Então, eu pego, em vez de aumentar o dobro, aumento só mais uma parte, né? Então, por exemplo, de 32 aumentou para 64, que é mais 32, né? Então, aumenta só mais 16, em vez de 32. Então, se eu pegar 16 aqui, mais 32, vai dar 48. Então, para 3 é 48. É uma forma de fazer, bem tranquila, né? Mas eu vou fazer de todo jeito. Vou fazer com as expressões que eu mostrei aqui na aula. Então, olha só. A energia é carga vezes tensão sobre 2. Que é, usando o gráfico, nós vamos resolver por essa expressão. Mas também, nós temos a outra expressão, que é energia é igual a capacitância vezes tensão ao quadrado sobre 2. Ok? Qual a gente vai usar? Depende, o que eu tenho aqui no gráfico? Carga e tensão. Carga e tensão, opa, então vou usar a primeira, que é mais fácil. Ok? Então vamos lá. A área do gráfico, eu preciso do par carga armazenada em função da tensão. Eu tenho carga em função da tensão? Tenho. Então, vamos resolver. Ora, como o gráfico é linear, né? Então, a capacitância é constante. Então, eu posso achar a capacitância dividindo a carga pela tensão. Ok? Então, capacitância, como carga é igual a capacitância vezes tensão, então a capacitância é carga sobre tensão. Ok? Ora, a carga é 32 para 2 volts. 32 microcoulombs para 2 volts. Então, eu vou, ou 64 microcoulombs para 4 volts. E achei a capacitância. 16 microfaraday. Agora, com a capacitância, eu posso usar essa expressão. Energia igual a capacitância vezes tensão ao quadrado sobre 2. E aí, pegar 16 microcoulombs, né, 16 microfaraday, desculpa, que é a nossa capacitância, multiplicar por 3 ao quadrado, que é a tensão que eu quero, não quero para 2, eu quero para 3, e dividir por 2. E vou ter, então, 16 micro vezes 9, que vai dar 144 micro, dividido por 2, o que vai dar 72 microjoules. Ok? Essa seria a resposta do problema. A energia é igual a 72 microjoules. Bom, mas existe outra forma que eu falei, né? Então, aqui, para 3 volts, a energia vai ser 48, né? 16, que é metade de 32, 16 mais 32, dá 48. 48 vezes 3, dividido por 2. Se você pensar aí, 48 dividido por 3, dá 16, né? 16, 48 dividido por 2, desculpa. Por 2 dá 24, 24 vezes 3 vai dar 72 também, ok? Você pode resolver dessa forma também. Eu não resolvi dessa forma aqui, mas é outra forma de fazer, que é usando a área do gráfico direta. Ok? Associação de capacitores. Então vamos lá. Agora a gente vai ver um pouquinho quando eu ligo mais de um capacitor no circuito. Né? Normalmente no circuito não tem só um capacitor, tem vários. Os capacitores eles são usados na eletrônica para também fazer filtragem de sinais. Ou seja, você pega um sinal elétrico lá que tem um ruído, você passa nos capacitores, num grupo de capacitores, esse sinal sai limpinho, né, sem ruído, que é importante para os aparelhos. Okay? Então, olha só, associação de capacitores. Circuitos com capacitores são analisados da mesma forma que os com resistores. Lembra que a gente viu exercícios com resistores? Então,
usamos as regras de Kirchhoff para analisar circuitos. Então você usa as regras de Kirchhoff também para os capacitores. Okay? Só que o que muda? Lá no circuito com resistores, a gente usava π e Uri. Né? Aqui nós vamos usar o quê? A energia, que é carga vezes tensão sobre 2, em vez do π. E no lugar do Uri, nós usamos o carga igual a capacitância vezes tensão. Né? Ok? Então, olha só. No caso dos circuitos com resistores, a gente usava a resistência equivalente. Né? No caso dos capacitores, a gente vai trabalhar com a capacitância equivalente, que é uma capacitância que substitui o efeito de um grupo de capacitores. Tá? Então, essa capacitância equivalente vai seguir a expressão geral, assim como tinha no Uri nos resistores. Aqui vai ter carga total é igual a capacitância equivalente vezes tensão do circuito, a tensão da fonte. Ok? A tensão equivalente. Bom, temos aqui então um circuito de ligação paralela. Vamos lembrar, ligação paralela é a ligação com dois pontos em comum entre os objetos. Então pega aqui dois pontos, esses dois pontos, liga em comum, ligação paralela. Então veja só, aqui eu tenho o ponto A, que é a extensão desse fio aqui, e aqui eu tenho o ponto B, que é a extensão desse fio aqui. Então veja só, então eu tenho esse capacitor ligado a esse, pela extensão do fio A e do fio B. Dois pontos em comum, ligação paralela. Ok? Então olha só, eu tenho esse grupo de capacitores, esses três capacitores, para simplificar, a gente está trabalhando só com três. Eles são equivalentes, por isso o sinal de igualdade aqui, a essa capacitância equivalente. Ok? Essa capacitância equivalente, nós vamos tentar descobrir qual é a expressão que a determina. Ok? Para isso, usamos as regras de Kirchhoff. Temos três malhas aqui, uma malha, segunda malha, terceira malha. Okay? Como aqui os pontos são todos em comum, o mesmo par de pontos, a gente pode colocar direto que a tensão aqui da fonte é igual à tensão em todos os capacitores. Porque os pares de pontos são os mesmos. Então, a tensão acumulada nesses pontos é a mesma. Então, tensão UAB, que é aqui, UAB, é igual a tensão no capacitor 1, no capacitor 2 e no capacitor 3. Ok? Essa é a primeira informação do circuito. A segunda informação do circuito é a carga total. Se você observar aqui, ó, cada tensão acumulada acumula uma carga, né? E se a gente lembrar lá das regras dos pontos, regra dos nós, né? A corrente que entra tem que ser igual à soma das correntes que saem. Né? Então está entrando aqui a carga, né, que junto com a corrente, você interpreta que a carga está fluindo. Então a carga entra no ponto A e sai do ponto A para os capacitores. Então eu tenho aqui que a carga que entra no ponto A é igual à soma das cargas que saem do ponto A. Está saindo do ponto A, alimentando o capacitor 1, alimentando o capacitor 2 e alimentando o capacitor 3. Portanto, eu tenho a soma dessas três cargas igual à carga do ponto A. Ok? Então, a carga total é a soma das três cargas nos capacitores. Beleza? Essa é a segunda informação sobre o circuito. Combinando as duas informações com a relação geral, assim como o Uri lá dos exercícios do circuito com resistores, nós usamos então Q igual a CU, né, para os capacitores. Então, fazendo isso, ó, carga total é a capacitância equivalente, né, vezes a tensão UAB. Então está aqui, ó, carga total, capacitância equivalente, vezes UAB. E agora a carga em cada capacitor. Capacitor 1 vezes tensão 1, capacitor 2 vezes tensão 2, capacitor 3 vezes tensão 3. Como essas tensões são iguais, né, que a gente viu lá aqui no circuito, que as tensões são iguais, então todas elas são comuns. Como elas são comuns, então eu posso dividir todo mundo por U, né? Todos são iguais, então o AB
está multiplicando, passa dividindo aqui, divide cada termo da soma distributiva, e então vou ter capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Então, gente, a capacitância do circuito paralelo de capacitores é só somar as capacitâncias. Então, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Não se esquece, hein? Vamos resolver um exercício para praticar isso. Eu tenho aqui um circuito com 12 volts de alimentação, 2 capacitores ligados em paralelo. A pergunta é, se um dos capacitores é 47 microfarad, ok? O outro é 33 microfarad. Determine a capacitância equivalente do circuito. Tempo para vocês fazerem.
Então, galera, vamos ao nosso exercício então. Então, olha só. O exercício mostra aqui pra gente, né, o circuito aqui com 12 volts, os dois risquinhos aqui paralelos, aqui o primeiro ramo, o segundo ramo ligado ao primeiro ramo por 2 pontos, com 2 risquinhos aqui, que é o segundo capacitor, ok? Então eu tenho um capacitor paralelo com outro capacitor. Aí a pergunta é qual é a capacitância equivalente a esses dois? Uma capacitância só, né? Um capacitor só, que substitui o efeito das duas, ok? Para resolver isso é muito fácil, porque a gente sabe que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Então, basta aplicar isso. A capacitância 1 paralelo com a capacitância 2 é igual à soma das capacitâncias. A gente usa o símbolo paralelo aqui, só para indicar que é um paralelo, ok? Então, olha só, C equivalente vai ser 47 micro, que é microfaraday. Então, micro é uma unidade comum, então eu coloco aqui o micro nos dois. 47 micro mais 33 micro, o que vai me dar 80 micro, ok? Então, capacitância equivalente é igual a 80 micro, que é a letra D. Tudo bem? Gente, vamos retomar. Então, o que a gente viu hoje? Que a capacitância, a associação paralela de capacitores, a tensão é igual em todos os ramos, em cada capacitor, a tensão vai ser igual, os pontos são os mesmos, né? Então, tensão é a mesma. Que a carga total é a soma da carga de cada capacitor. Okay? A carga vai se dividir para cada capacitor. E que a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Vimos também que a energia acumulada no capacitor é a carga vezes a tensão divididos por 2. E vimos também que a energia pode ser calculada com a capacitância do capacitor vezes a tensão ao quadrado acumulada nele sobre 2. Beleza? Obrigado pela aula, um abraço para vocês e até a próxima.